Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 253, Sentimento que nos ligam. Vamos hoje para um novo item, Afeição dos espíritos por certas pessoas. É sempre difícil traduzir, então esse por certas pessoas pode ser mal entendido, A lógica aqui é a afeição dos espíritos por pessoas específicas, Vamos lá, a gente vai explicar aqui ao longo da pergunta. Os espíritos se afeiçoam preferencialmente a certas pessoas? Quer dizer, o ser desencarnado, ele tem alguma característica que liga um espírito a um encarnado? Ou tanto faz, é todo mundo luz e aí está tudo bem? Não. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou aqueles suscetíveis de se melhorar. Então, não tem mentira no mundo espiritual. Um bom espírito olha para um sujeito que está fazendo mal, ele não gosta dele. Ele não sente simpatia por ele. Ele não gosta. Não gosta aqui. Ele pode estar por uma missão, ele pode estar para ajudar, ele pode estar por uma tarefa, mas não é agradável. Quem é equilibrado, quem é maduro, não se sente bem ao lado de seres perversos ou seres que se vangloriam na inferioridade. Não quer dizer que odeie, mas também não ama, tá certo? Nesse sentido. E os espíritos são muito honestos nisso, não tem falsa simpatia. Não gostam. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos, ou que podem tornar-se assim. Olha que interessante esse paralelismo da resposta dos espíritos. Vamos lá. Os bons simpatizam com os bons ou que estão querendo se tornar bons. Os inferiores simpatizam com os inferiores, ou os que podem buscar as paixões inferiores. Vamos lá. Continua. Suas afeições, como são consequências da semelhança das sensações. Sensações. Então vamos tentar entender que tem muita coisa interessante aí. Os bons, naturalmente, eles simpatizam com os bons, mas eles também olham com carinho aqueles que querem se tornar bons. Você pode ser um espírito inferior, mas você pode ser agradável aos bons espíritos. Em que sentido? Quando eles olham para você, eles identificam um esforço continuado, sincero, para se tornar bom. Então, você, para viver na companhia dos bons espíritos, para ter o amparo dos bons espíritos de uma forma mais direta, não precisa ser evoluído. Você precisa esforçar-se sinceramente. Isso é muito importante. Porque as pessoas acham que não, para ter a companhia dos espíritos evoluídos eu tenho que ser evoluído. Não. Você tem que querer sinceramente evoluir. E isso já é suficiente para eles gostarem de você. Dizer assim, não, vamos dar uma ajuda, fulano está querendo. E dos inferiores? Você tem que ser inferior ou tem que estar disposto a ter uma vida inferior. E aí é uma sutileza que explica muita coisa. Muitas obsessões, principalmente dos vícios, de alcoolismo, de sexo, de outras drogas e etc., nem sempre é porque o espírito está naquela vida, mas os espíritos inferiores identificam que fulano tem uma simpatia por aquilo ali. Tem uma predisposição. Ele não está fazendo, mas mostra que pode fazer. Isso já basta para atrair os espíritos inferiores. Por isso que no momento que nós estamos vivendo agora, nós estamos gravando esse programa em 2020, há uma intensificação de suporte das esferas superiores, mas também uma intensificação de influência das esferas inferiores. E isso explica uma frase extraordinária do Apocalipse.
que no final dos tempos só haverá bons e maus. Por quê? Porque os inferiores que querem se melhorar receberão o suporte dos bons espíritos e vão sair do lamaçal. Aqueles que estão mais ou menos, mas simpatizam com a inferioridade, vão sintonizar com as trevas e vão afundar. Então, esse sujeito que fica ali no meio termo, ele não vai se sustentar. E é o que está acontecendo agora. É exatamente o que nós estamos vivendo. Então, essa relação com o mundo espiritual precisa estar muito clara, porque a gente observa muitos espíritas profundamente vinculados a ilusões de que não, eu não sou superior, então eu não quero a companhia dos bons espíritos porque eu sei da minha situação. Então ainda acha que isso é meio humildade, né? Uma loucura aí. Não, meu amigo, se você quer se melhorar de verdade, você vai receber o amparo dos bons espíritos. Ponto final. Olha agora a outra questão que é mais curiosa ainda. A afeição, né, o vínculo emocional dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? É exclusivamente emocional? Porque o moral aqui na época de Kardec significa emocional, tá, gente? É exclusivamente emocional? Olha a resposta. A verdadeira afeição nada tem de carnal, a verdadeira. Mas, quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre é por afeição. E ele pode, a esta ligação emocional, misturar uma reminiscência das paixões humanas. O que é que ele está dizendo? Se você tá, porque os espíritos estão numa posição delicada, porque eles têm que responder em poucas linhas uma questão que envolve desde os espíritos mais inferiores aos mais sublimes. Então, é óbvio que muitas vezes o que é verdade para um não é para o outro. Você vai perguntar assim, mas os espíritos têm interesse só emocional, só... Depende, você está falando de que categoria? O que ele está dizendo é, os espíritos bons, a relação conosco é uma relação de nos estimular a emoções superiores. Não há nada carnal. Mas a dos espíritos inferiores é uma relação que está fortemente carregada, como ele usa aqui, de paixões humanas. Exemplo simples. Um espírito superior não vai se vincular a você para lhe induzir a beber, para poder sugar das suas energias magnéticas algo que está ligado ao álcool para ele ter a sensação de embriaguez. Mas um espírito viciado em álcool, que não está se tratando no mundo espiritual, porque ele pode se tratar com certeza, vai fazer isso. Então há um quadro grande aí a ser contemplado, né? Uma afeição vinculada ao sentimento de posse e, portanto, doentia, vai gerar uma relação obsessiva de posse. Há um caso que eu acompanhei de muito perto, numa situação muito curiosa. Essa pessoa, isso está com mais de década, essa pessoa trabalhava na minha casa, ela tinha casado, foi embora, né, viveu uma tragédia, o esposo desencarnou um pouco depois que casou e ela voltou a trabalhar, na verdade na minha casa não, né, na casa dos meus pais. Está com mais de 25 anos essa história. E ela voltou a trabalhar na casa dos meus pais. Ok. Eu estava começando no espiritismo, tinha pouco tempo, poucos anos. E ela voltou, tudo bem. Aí arranjou um namorado, não sei o quê. Só que era uma relação muito complicada. Assim, eu sei muito pouco, mas tinha muitas brigas e etc. Ok, numa dessas brigas... Mas enfim, aí numa dessa situação ela estava com esse novo namorado. Ela simplesmente pegou o carro. Ele estava dirigindo, acho que era na época um taxista, enfim, não sei direito. Ele sei que ele estava dirigindo o carro dele, ela pegou o volante e tentou levar o carro para um poste.
Parece que já tinha tido várias brigas, o carro bateu, teve um pequeno acidente. Ok. O fato é que ela pediu ajuda e tal, a gente colocou o nome dela no centro espírita e olha quem aparece. O ex-marido. E olha o plano do sujeito. Ele queria induzi-la a matar o outro, o namorado. Ela seria presa, ficaria no presídio e assim não teria nenhum homem perto dela e ele ficava do lado dela. O amor é lindo, né, gente? O amor é uma coisa maravilhosa. Então, olhe que ponto chega. E foi muito curioso, né? Foi esclarecido e tal. Não era um espírito perverso, não era um líder das trevas, não era um ser maligno. Era uma pessoa doente como a maioria de nós. Um amor doentio, possessivo, ciumento. E aí ele teve esse plano maravilhoso. Bem, para a felicidade de todos não deu certo. Mas assim... Então, é isso. Quer dizer, o que é que ele quer? Era ainda uma coisa possessiva, carnal, provavelmente. Tá certo? Ex-marido. Né? Então, se é casado, já combina aí como é que vai ser o desencarne, qual é o compromisso moral de cada um quando o outro desencarnar. É tão interessante, a gente não consegue nem pensar nisso. Deus me livre a minha mulher desencarnar. Deus me livre. Não vou viver sem ele. Quer dizer, já está a meio caminho de um processo obsessivo. Já está a meio caminho. E isso é verdade. Né? A gente vê uma outra situação de um espírito, enfim, né? Um espírito também aprendiz, que é o André Luiz, quando vai visitar a mulher dele. Ele por pouco não se torna obsessor. Por muito pouco. Já tinha sido socorrido, já tinha saído, né, da região inferior, já estava em aprendizado, estava acompanhado. E ainda assim quase se torna obsessor. Afinal de contas, era a mulher dele, né? Que eu acho que ele tinha comprado em alguma prateleira de supermercado. Mas enfim, na cabeça dele a mulher era dele. Como é delicado, gente. Como é delicado isso. Então, a questão das afeições precisa ser trabalhado e precisa ser observado. Faz esse exercício. Você desencarnado, chegando em casa e seu cônjuge com outra pessoa. Porque com a grande maioria isso vai acontecer. Vai acontecer sim. Estatisticamente, a probabilidade é altíssima. Porque na nossa cultura, e aí eu não vou julgar por bem ou por mal, quando a pessoa fica viúva ou viúva, depois de um tempo, ela desenvolve outras relações. Seja como for. Então se prepare. Porque, mas se a gente desencarnar junto? Não sei. Do lado de lá, a situação ainda é mais rica. Ela vai querer ficar com você? Você vai querer ficar com ela? Vocês vão poder ficar juntos? Porque às vezes vem do mais. Não, acabou, foi essa etapa. O seu programa evolutivo é um, dele é outro. Vocês vão se encontrar no fim de semana, se quiserem, para conversar. Então depende de tanta coisa que o que a gente pode dizer é, de um jeito ou de outro, vai haver algum tipo de separação em relação à situação de hoje. Mas pode ser muito melhor? Pode também ser muito melhor. Né? Se é um relacionamento que os dois estimulam o crescimento espiritual verdadeiro do outro, com certeza, os espíritos vão estar dando certo. Né? Um time que está dando certo não se mexe. Tá certo? Então, assim, estou tentando pegar aqui vários quadros de afeição, né, de relação emocional, para a gente ver que há uma variedade extraordinária. Mas a gente pode classificar em dois grandes grupos. As afeições que são de emoções superiores e aquelas que são de paixões inferiores. Ou, para usar o mesmo termo, né? Algumas desenvolvem paixões superiores, outras desenvolvem paixões inferiores, como queiram. Assim também é adequado. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo nos ampare sempre. Filhos e filhas, vocês já se perguntaram
Por que não invisto um tanto mais na minha relação com os bons espíritos? Por que não oro com um pouco mais de firmeza pedindo, bons espíritos, estejam comigo o dia todo. Bons espíritos, permaneçam comigo durante o sono. Bons espíritos, sou atrasado, mas olha, estou me esforçando, fiquem comigo. Muitos pedem tanta coisa, mas quase nunca pedem a presença dos bons espíritos. Portanto, filhos, quero incentivar a vocês. Façam muitos amigos entre os bons espíritos. A melhor coisa que vocês podem fazer é isso. Ter muitos e muitos amigos. Porque os bons espíritos, quando se afeiçoam uma pessoa, sempre estão partilhando as suas vibrações com essa pessoa. E isso só pode fazer bem a vocês. Vocês têm que aprender a buscar, têm que aprender a ser interesseiros. Interesseiros do bem, buscar os interesses superiores. Há interesse, sim. Não há interesse egoístico, há interesse superior. Interesse em ter mais relações elevadas, interesse em ter relações de socorro com quem precisa, interesse a ter uma relação mais profunda com os milhões de bons espíritos que vivem na Terra. Existem milhares e milhares de bons espíritos que querem ter boas relações com você. Aí você parece não ter tempo, não ter interesse. Mostra o interesse. No que esteja fazendo, busca relação com bons espíritos. Você não vai perder nada e vai ganhar muito. Quero falar para vocês, filho, uma pequena história. Conheço uma criança muito bela, muito bonita, que está fazendo um excelente trabalho espiritual na sua família. O que faz esse pequenino que tanto gosto de acompanhar? Ele simplesmente ensina a seus pais e a seus irmãozinhos a se tornarem sensíveis aos bons espíritos. Como ele faz isso? De forma sempre muito simples. Cada vez que ele vê uma coisa boa, ele diz: papai, mamãe, isso deve ser cuidado por um anjo. Vamos agradecer ao anjo que fez isso. Por exemplo, diz: esse arco-íris lindo! E ele fica feliz e diz: vamos agradecer ao anjo que fez o arco-íris. Vamos agradecer o anjo que cuida da planta. Vamos agradecer o anjo que fez essa planta dar um fruto tão gostoso. Será que tem um anjo que cuida dos cachorrinhos? Vamos agradecer a ele. E assim ele vai educando espiritualmente toda a sua família. Porque um dia esse espírito irá educar multidões. Mas não importa isso. Importa a alegria sincera com que essa criança expressa o reconhecimento pelo trabalho dos bons espíritos. E assim ele ensina a essas pessoas a sintonizarem com os bons espíritos. E um dia, quando elas estiverem com desespero, num momento difícil, elas vão naturalmente pensar: deve ter algum anjo que cuida disso, vou pedir a ajuda dele. Assim, filhos e filhas, espero que com essa criança vocês também aprendam a sempre se dar conta. Há um bom espírito que cuida disso. Por que eu não desenvolvo uma relação de amizade com ele?
porque essa é a vontade dele, de ter milhões de amigos no bem. E teremos, se a cada instante fizermos um novo amigo a cada oportunidade. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.